Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente para bater um papo com o presidente da OC, aí, o CEO, Oswaldo Aoki. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, né? Um tema que tem trazido muita discussão nos últimos anos, né? Já tem alguns anos que ele está, e a OC foi uma das precursoras nesse sentido, né? Que é a parte de serviço em nuvem, né? E aí, Oswaldo, como é que está? Tudo bem? Beleza? Beleza. Bom dia a todos. É um prazer novamente. Eu acho que esse compartilhamento de informação gosto muito porque conhecimento eu acho que tem que compartilhar, né? E visões também. Não significa que a minha visão seja única, mas é uma visão nossa da OC, que pode ser, alguns podem achar ok, também concordo, outros pode ter opiniões diferentes, mas opiniões diferentes é ótimo, porque o crescimento vem através dessa troca de informações nem sempre concordantes. Mas vamos em frente. Bacana, Oswaldo. Oswaldo, algumas empresas ainda relutam em ir para a nuvem, né? Alegando que a segurança e a confidencialidade dos dados na nuvem seria vulnerável. O que você fala sobre isso? Pois se a gente fizer um comparativo entre os dois cenários, o cliente que on-premise, que é local, e o cliente na nuvem, eu posso afirmar categoricamente que localmente, quando o cliente tem um servidor local, a vulnerabilidade é infinitamente maior, né? Vamos elencar alguns pontos do porquê que eu estou dizendo isso. Primeiro, ele tem um servidor lá local, pode até ter um nível de redundância no HD, mas imagina que você pega um data center, tem redundância de CPU, de memória, de HD, de energia, tem dois fornecedores de energia separados, de ar-condicionado, então o servidor fica em condições ideais, toda a redundância possível. Se eu fizer isso localmente, fica muito caro e inviável. Segundo ponto que eu acho que é importante na questão da segurança contra a intrusão de dados. Vamos pegar invasão e evasão. Vamos pensar em segurança. Invasão, né? É muito mais fácil invadir um servidor local que está numa sala qualquer. Veja que se eu tenho um servidor local, eu tenho a figura do TI, que tem um acesso pleno. Essa pessoa, quem vai lá, nem sempre, né? Não é que ele vai roubar a informação, mas de repente ele traz um vírus, e esse vírus rouba a informação, né? E os casos que a gente tem de hackers que invadem, criptografam, depois pedem dinheiro para sequestro de dados, é local, servidor local, né? A gente teve aí dentro da base da OC, alguns clientes ainda são locais, de invasão com sequestro de dados, né? Então, assim, outra coisa, segurança para o negócio da empresa local é custo, e não é um custo barato. Você tem que ter um firewall de boa qualidade, poucos têm um bom firewall. Você tem que ter redundância de servidores, internet, poucos têm. O máximo que eles fazem é um espelhamento de disco, mas se cai o servidor, não adianta espelhar disco, cai tudo, né? Vamos dizer assim, né? Quando você vai para a nuvem, segurança é o core do negócio deles, né? Se eu tiver um grande data center, Oracle, Amazon, que é constantemente invadido, o negócio acabou. Então a preocupação deles com segurança é absurda. É sistema de firewall altamente sofisticado, com regra de borda, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, assim, isso é uma coisa, é uma nostalgia do passado, falar que localmente tinha aquela coisa dos gestores querer ter um servidor na sala do lado, ele achava que está mais seguro. Hoje o pessoal não rouba mais, antigamente o pessoal roubava servidores, hoje não precisa, ele entra lá e rouba os dados, né? Então, assim, como o mundo está digital, tudo depende de internet, até para emitir nota fiscal eletrônica, né? Imagina, então, as portas de entrada, assim como você tem as portas de saída, as portas de entrada são inúmeras. Isso significa que a possibilidade de entrar um vírus, algum elemento malicioso pela internet é enorme, né? E a pessoa acessa o servidor, né?
mesmo que numa rede local. Para contaminar o servidor, basta contaminar um dos terminais. Aqueles vírus rapidamente vai do terminal para o... E alguém coloca no terminal, você não tem controle. Alguém coloca um pendrive, coloca alguma coisa. Pode ser tanto para roubar informação, para introduzir um vírus que trouxe de casa, do notebook particular. Então, assim, a vulnerabilidade do local é extremamente maior, não tenho dúvida disso. Então, assim, não tem porquê mais... E você criar uma estrutura... no mesmo nível do data center, ficaria muito caro, acho que inviável, né? Se o cliente soubesse a estrutura que a gente tem no data center da Oracle hoje, sabe, CPUs de última geração, a gente não tem disco local, né? A gente tem storage com alta redundância, então, assim, é uma estrutura que seria muito caro, impagável ter internamente, vamos dizer assim, né? É altamente... compensa muito ir para a nuvem hoje. Segurança não é uma boa desculpa, não é? Legal, Oswaldo, bacana. A segurança é uma questão bastante... É um dos pontos que eu acho que é um dos pontos até mais fortes, né? Porque a cloud realmente é um ambiente que parece ser muito mais seguro, né? Eu lembro que quando eu trabalhei num tempo, muitos anos atrás, num provedor de internet, de um data center, nessa época já, o pessoal tinha até, para segurança, tinha até gás, né, esses, que era um data center grande, que era a PSI, eles tinham até gás FM200 para tirar o oxigênio do ar. Então você vê qual é o nível, né, de segurança, que ela vai além da segurança lógica, vai até a segurança física. Esses caras têm uma estrutura redundante de energia, redundante, geradores, né? Uma coisa muito fantástica, né, Oswaldo? Coisa de outro mundo, né? Maravilhoso mesmo. Um último ponto para complementar, falando de segurança, que num local, o cliente ele tem acesso ao servidor, como manutenção, administração, né? This meeting is being recorded. É isso aí, Oswaldo, é bacana. Essa questão da segurança é uma questão bastante importante, né? E acho que é assim, fundamental. O ambiente cloud se mostra muito seguro mesmo. Eu fico pensando, né, que em alguns data centers que a gente conhece aí, até de uma empresa que eu trabalhei no passado de provedor de internet, né, que era um provedor, a PSI, eles tinham até gás FM200 para tirar o oxigênio do ar, né? Geradores, energia e tudo mais, né? É muito, muito bacana essa tecnologia toda que o data center provê e que às vezes a gente não consegue, né? Isso no cloud é o que existe, né, Oswaldo? Só para complementar a questão, estamos falando em segurança, vamos falar em segurança física, né? O acesso a um data center, para você chegar num server, é extremamente controlado. Não é qualquer um que chega e entra. Se eu chegar lá e quiser entrar, não entro. Só técnico, e é tudo auditado, né? Então, é um acesso restrito mesmo. Outro ponto importante, se você olhar o on-premise local, o cliente tem acesso ao sistema, que acessa o servidor, e tem acesso ao servidor, para uma manutenção, update de versão de sistema operacional, né? Ele tem acesso ao servidor. Quando ele vai para a cloud, não tem mais acesso ao servidor, só tem acesso ao sistema que acessa ao servidor. Então, o nível de segurança é muito maior, né? E ele não acessa a máquina, ele acessa um client num browser e lá ele vê a tela do sistema e opera o sistema. Então, assim, ele não acessa mais dados locais. E o acesso a dados locais começa a ser travado. Então, o nível de segurança, se a gente falar em LGPD, né? Que foi homologado aí no meio do ano passado, a questão de roubo de dados e publicação de dados sensíveis, no cloud você consegue tratar isso melhor, cumprir melhor o compliance com a LGPD. Mas, assim, de fato, a ida para o cloud é uma tendência mundial em todos os portes de empresa, pequena, média, grande. Os grandes já estão lá, né? As pequenas é que começaram um movimento muito forte e foi impulsionado aí pela pandemia, então, mas é um caminho irreversível.
As pequenas, e a OC foi uma das precursoras em levar o serviço para a cloud, né? Assim, dentro da pequena empresa, as grandes já tinham essa coisa do serviço de cloud, já, né? Cloud não, o serviço em data center, né? ERP em data center, não era bem cloud ainda, né? Depois com a vinda do cloud, o serviço cloud, algumas grandes empresas levaram, né? Mas dentro do RP, eu acho que foi a OC que foi um dos precursores, né, Oswaldo? Inclusive, quando a gente levou já era cloud, né? Mas o cloud não tinha um amadurecimento que tem hoje, não tinha. De fato, nós fomos uma das primeiras, que eu me lembre, não tinha quase ninguém em estrutura de cloud. Tinha gente na internet, na web, aquele software web, mas estrutura de RP em cloud, nós fomos um dos primeiros, mesmo se não fomos o primeiro, né? Mas eu lembro que o cloud na época ainda tinha muita instabilidade, né? Começo, né? Mas a gente passou por todos esses processos e gerou um amadurecimento muito grande da própria OC com relação às melhores práticas, né, no uso do cloud computing, né, no hosting do RP em cloud computing. Oswaldo, essa questão também, um outro ponto que alguns clientes falam para a gente, eles ficam, mas será que que o serviço vai ficar disponível, como ele está disponível local? Aqui eu acesso toda hora, na nuvem, se eu não tiver internet não funciona. Como é que é essa questão de disponibilidade, né? O pessoal fica com dúvidas com relação a isso, né? De fato, o pessoal tem um certo receio da coisa sair do ar, aquela coisa toda, né? Hoje sair do ar, o cloud sair do ar, a empresa perdeu acesso à internet. Localmente, ele perde o acesso à internet. Porque o data center nunca sai do ar, ele é 24/7. Nós estamos falando de 99,9% de disponibilidade. Não sai. O que sai do ar é a internet do cliente. Então, o que o cliente precisa ter se ele tem esse receio? Ter uma redundância de internet, ter 2 links de internet diferentes, que hoje é barato, né? Internet fibra não é barato, né? Hoje a gente tem até via satélite, né? Para empresas que estão em locais menos favorecidos pela internet. Então, assim, a disponibilidade, outra coisa, é o que eu falei, né? Hoje o cliente, para trabalhar, para ter acesso, ele vai para a empresa. Ele vai para a empresa, senta no terminal e tem acesso. No cloud, ele não precisa ir para a empresa, ele acessa a empresa. Então, assim, ele está em casa, está na praia, está numa viagem para a Europa, não importa, ele consegue acessar, não só acessar, como ele consegue faturar um pedido. Entendeu? Então, a disponibilidade é plena. Não é, né? Mas eu posso da empresa acessar remotamente. Só que aí você tem que disponibilizar um IP e você tem que ter um cuidado com segurança. Poucos fazem isso. E aí você tem que ter software para poder gerar um cliente remoto e poder acessar remoto. Aí você tem um problema de segurança, é muito sério, né? No cloud, o nível de segurança, se ele está na empresa, está em casa, está no escritório, está na praia, é o mesmo e é elevado. Então, assim, disponibilidade, se ele tem um problema, mas posso ter um problema de internet, às vezes acontece aqui, né? Roubam a fibra, perdem a internet. Tem 2 internet. Roubaram as fibras das 2. 4G, compartilha o 4G do celular e acessa. Os 4G não está funcionando. Pega o carro, vai para um cybercafé, algum lugar, na casa de um amigo que tem internet e acessa e faz o que tem que fazer. Não importa o local. Então, assim, na empresa não. Você só pode estar na empresa para acessar. Na internet é qualquer lugar. Porque o data center não sai do ar. O que sai do ar é a sua internet. Lembre-se também que o governo vem digitalizando tudo, né? Documentos. Eu acho que o mais impactante foi a nota fiscal eletrônica. O que acontece quando você faz fora do ar, até que aconteceu recentemente, todo mundo para, né? Quando está instável, alguns param, outros continuam, mas quando para, você não emite nota, não sai caminhão, não sai despacho, não sai nada. Porque, mas isso é crítico, mas é uma coisa que a gente tem que se acostumar, que daqui para frente vai ser assim. Antes, sei lá, a impressora quebrava, faltava papel, hoje... falta, você pode sair fora do ar, aí você não consegue faturar.
Então, mudou um pouco o tipo de razão de parada, mas no digital, na medida que o Cefaz vai se preparando melhor, isso vai ficando muito raro, essa saída do ar, né? O próprio Cefaz vai criando a sua redundância, porque eles estão dentro de um processo muito crítico, né? E eles também vão melhorando, chega uma hora que não para, e é de segunda a domingo, 24/7, né? Hoje pode ver que os negócios são quase, a tendência futura é os negócios ser 24 horas, 24/7, né? Seja suporte, operação, né? Então, assim, a disponibilidade, quando você vai para o mundo do cloud, é muito mais plena do que localmente na empresa, com certeza. Eu estava ouvindo você falar e estava lembrando de um caso que aconteceu um dia que eu estava visitando um cliente em Indaiatuba. Cheguei em Indaiatuba, tava tudo, tinha um caminhão da CPFL não, Companhia de Energia, né, lá de Indaiatuba, parado, né? Tinham roubado os fios lá da empresa lá na rua. A empresa estava toda, né, no escuro. A reunião foi na sala de reunião, não tinha luz elétrica, né? Mas olha que engraçado, tinha uma pessoa lá que estava com um notebook, tinha bateria ainda e estava faturando, roteado no celular e estava faturando. Então, olha só, né? Que legal, né? Muito legal. Imagina assim, Silvio, você trabalha numa empresa que fica em São Paulo, e aí tem um bloqueio na Bandeirantes, né? Aí falam, não venham porque está bloqueado, caiu uma ponte. Ah, chefe, não vou poder trabalhar porque caiu uma ponte, eu não consigo me deslocar. Tá bom. No cloud, o que você faz? É o que você falou, acessa o notebook. Não, trabalha home office hoje. E continua fazendo o que tem que ser feito, né? É isso, né? É muito mais flexível no cloud. Existem alguns paradigmas que os próprios gestores têm que quebrar na cabeça, né? A gente vem de uma geração X, que a geração X é o quê? Eu vou para a empresa trabalhar. A geração nova, qual que é? A geração atual. Eu acesso a empresa para poder trabalhar. Aí é melhor que ela esteja em nuvem. É um novo paradigma, realmente, que tem que ser quebrado, né? Tem quebrado, é mais aqui na cabeça do que fisicamente. Eita, agora meus cachorros estão latindo aí. Poxa vida. Não tem problema. Vamos lá. Oswaldo, faz parte, né, dessas lives. Mas, Oswaldo, quais as vantagens que os nossos clientes têm indo para a nuvem? Bom, Silvio, são inúmeras vantagens, né? Vamos dizer, a vantagem para os negócios de uma forma geral. Primeiro, quando você leva o sistema e toda a parte de TI, servidor para a nuvem, você se despreocupa. Com isso, você foca mais no seu negócio. Você se preocupa em usar o recurso e não adquirir recurso, monitorar o recurso, administrar o recurso. Deixa isso para os especialistas, né? E você tem que usar o sistema e não saber o recurso que você precisa para usar o sistema. Isso é uma vantagem bem grande, principalmente essa questão de você focar no negócio. E aí tem vários outros pontos que são importantes. Sem falar de segurança, que nós já falamos aqui, né? Primeiro, acessibilidade. Você tem acessibilidade em múltiplos locais, coisa quando você tem servidores locais, isso já é mais restrito, né? Você tem acesso por múltiplos dispositivos. Você pode acessar de um desktop, de um notebook, de um celular, de um tablet, porque é via browser. Então, você tem essas facilidades, né? Você tem mobilidade, então você pode fazer a sua operação de qualquer lugar. Se você tem restrição dentro da empresa, que a internet, você vai para outro lugar ou fica em casa onde tem internet e você acessa normalmente. Então, você não tem essa amarração de local para poder acessar o sistema. Numa empresa lá, o servidor pode ter problemas, sei lá, né? Pode ter que ter manutenção. Naquele momento, tudo para, né? No cloud, com a redundância que tem, quando dá um problema no servidor, ele já faz uma transição para um outro servidor sem o cliente perceber. Isso, ele continua. Isso é a redundância que a gente chama de mudança a quente, né? O próprio servidor,
ele faz a mudança para um outro CPU, outra memória e continua, né? Outra coisa que é muito comum nas empresas é a rede lenta, o HD que deu problema. No data center é um grande storage de alta disponibilidade com redundância própria, né? Então, assim, é muito diferente. E outro ponto que é importante, que acho que vai começar a acontecer no mercado, é a gestão distribuída, né? O que significa isso? Com um servidor local, isso é muito difícil, né? Como que faz, por exemplo, os grandes já fazem isso, mas os pequenos vão poder fazer isso. Por exemplo, com o cloud, você pode ter um escritório comercial na Paulista, o seu setor administrativo em Campinas e a tua fábrica na Bahia. Percebe? E por quê? Porque a mão de obra na Bahia para a fábrica é melhor, a administrativa técnica é melhor em Campinas porque tem faculdade, tem muita mão de obra, e escritório comercial na Paulista é melhor, mais chique, ou no Rio de Janeiro. Então, você pode fazer isso, que estão todos integrados no RP em nuvem, né? Todos acessam, tendo internet, todos acessam. O pessoal fala assim, em fábrica, não, fábrica é mão de obra local, você precisa ter quê? Gestão da operação. A gestão estratégica, planejamento, pode estar no escritório central, não precisa estar na fábrica. Mas eu preciso ver. Se você precisa ver mesmo a máquina, ver a fábrica, coloca a câmera, não tem problema. Você faz câmera, compartilha, todos acessam às câmeras, sem problema. Hoje você tem sistemas de visualização de chão de fábrica, monitoramento, que é a indústria 4.0, que também permite você fazer esses apontamentos mais eletrônicos, né? E a fábrica também tem uma tendência de ser cada vez mais robotizada, né? As indústrias de escala, de produção em série, hoje estão praticamente virando, não tem quase operador de chão de fábrica, operador humano. Tem um monte de robô operando e a fábrica é uma célula inteligente, né? Essa é uma tendência muito forte. Então, você vai poder ter várias células, igual as grandes têm, né? Que tem planta na Índia, na China, nos Estados Unidos, na Europa, onde instala a fábrica onde é próximo da matéria-prima ou dos fornecedores, né? Você faz uma economia de logística aí, né? No cloud, aí tem que ter cloud. No sistema local ficaria meio que inviável fazer esse tipo de operação. Legal, Oswaldo. Eu acho assim, e além de tudo isso daí, se a gente começar a computar, o cloud, ele é uma forma de o cara ter tudo isso que ele oferta, né, dentro da estrutura local, e ter tudo isso parece ser uma condição sine qua non para as empresas manterem-se cada vez mais ativas nesse mercado. Então, olhando por esse ponto de vista e comparando com o que ela teria que investir para ir para investir localmente, para ela dar abrir esse leque de serviços, né, o cloud ele se torna uma solução extremamente barata, né? Muito barata, porque você compartilha recursos, né? Se você pensar só em licença, manutenção de servidor e tudo mais, o cloud se torna uma solução muito barata, né? Para você ter uma ideia, Silvio, cada servidor que a gente tem lá, hoje nós temos vários servidores que a gente chama de client, onde é processado o Scorpio. O servidor de banco é separado. Só esse servidor de aplicação, vamos dizer, de roda do Scorpio, cada servidor daquele, se o cliente fosse investir, comprar custaria mais de R$30 mil, um servidor daquele, assim, sem fazer muita conta, né? Fora os updates. E a gente está numa estrutura dentro da Oracle que a cada 2 anos ele atualiza para a última geração de processadores. Não é um negócio que eu pago por isso, né? Me custa. Eu acho que uma grande vantagem do cloud é o hardware vendido como serviço, né? Você paga uma assinatura. E a hora que você não quer mais, você cancela a assinatura. Você não fica com aquele trombolho de hardware desatualizado, né? O hardware, se está sempre atualizado, você paga. Mas paga por isso. Você paga mesmo tendo um servidor interno, que você não faz a conta, mas você paga. Você não tem custo de manutenção, você não tem uma empresa que vai lá dar manutenção. Teu hardware está up to date? Nunca está, né? Nunca está up to date, que sai caro.
Se a cada 2 anos trocar para uma geração nova de servidor, não só de servidor, como disco, né? No data center da Oracle, é tudo disco sólido, de alta performance. Não tem os HDs, os velhos HDs mais, né? Então, é outro nível, né? Você está sempre up to date. Isso... É um mundo realmente novo, né? Um mundo muito bacana mesmo. Oswaldo, acho que a gente conseguiu aí passar para os nossos clientes essa dimensão dessa estrutura que a gente tem aí de cloud, né? Dentro do Oracle Cloud, dentro do E2 Core, levando para o E2 Core para a nuvem, né? O que você gostaria de falar mais para os nossos clientes aí como uma mensagem final? Bom, bastante coisa, mas vou tentar ser bem breve, porque aí nós já estouramos o tempo, né? Mas começa a olhar ao redor o que está acontecendo. Olha os últimos 10 anos, a evolução que foi a ida para as empresas, dos negócios, para o mundo mais digital. Nós estamos falando lá atrás em rede social, lá atrás, né? Hoje nós estamos falando em realidade aumentada e amanhã estamos falando em metaverso. Então, assim, como que a tua empresa vai andar para isso, para esse mundo hiperdigital? Empresa cada vez mais integrada e distribuída ao mesmo tempo, hiperintegrada a todos os processos. Né? Então, a ida para a cloud é um passo inevitável, né? Tem seus lados de dificuldade, de indisponibilidade, eventualmente, como às vezes o Cefaz sai, ou às vezes o data center pode acontecer, embora seja difícil, tem, mas as vantagens são absurdamente compensadoras, né? Ter parada a gente tem numa fábrica, né? Qualquer, né? Faltou uma peça, faltou matéria-prima para a fábrica, então não é por isso, né? Mas assim, qual é a incidência que para a fábrica por falta de matéria-prima e qual a incidência que para a fábrica porque o data center parou? Garante que para muito mais por falta de matéria-prima do que por conta de indisponibilidade do data center. Então, assim, a ida para esse mundo digital tem a ver também com transformação digital, que é um outro assunto que a gente pode abordar numa segunda oportunidade, mas quem não está pensando tem que pensar e já está atrasado, né? Urgente. Certo. Deixa eu soltar aqui. Bacana, Oswaldo. Muito bom. Obrigado pelas palavras. Na hora que você estava falando no final, deu uma travadinha no vídeo, mas é por conta da conexão, que às vezes onde que eu estou aqui dá uma travadinha, mas acho que, né, daqui a pouquinho a gente já não vai mais ter esses problemas de travadinha, que o negócio vai voar numa velocidade fantástica cada vez mais, né? Bacana, Oswaldo. Legal, sensacional. Bom dia a todos, obrigado pela atenção, estamos aí à disposição e vamos em frente. Legal, Oswaldo. Bacana, obrigado. Até mais. Até mais.